Bom dia, família! Sejam bem-vindos ao nosso devocional, sejam bem-vindos a uma nova semana. Feliz segunda-feira para você aí. Espero que você esteja bem aonde você estiver, no horário que você estiver assistindo isso, seja agora, seja mais tarde, né, durante o dia. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que você está se conectando nesse devocional, que é uma forma da gente se manter conectado durante a semana, uma forma de você manter a sua fé crescente, você manter seu foco em Deus, né, e de você transformar a sua fé em algo diário. Né? Devocional diário existe para te fortalecer, para a gente crescer juntos, para a gente estar juntos, né? E para você manter o seu foco diário nas coisas de Deus. Eu espero que esteja sendo bênção para você esse nosso tempo juntos. Já estamos chegando aí na metade, mais ou menos, né, do nosso ano, na metade do nosso tempo juntos nesse livro. Quero lembrar você, para você que talvez está chegando agora, né, faz tempo que você, ou faz pouco tempo que você faz parte aqui do nosso devocional diário, nós estamos estudando esse livro aqui, ó, Um Dia de Cada Vez, tá? Então, nosso devocional é baseado nesse livro, a gente tem a permissão da editora Inspire para a gente estar usando esse material e nós estamos aprendendo junto dentro dos princípios do 30 Semanas, que é o curso também que é oferecido na PIB nas quartas-feiras à noite, ok? E hoje nós vamos falar, nós estamos no penúltimo dia da decisão, né? A gente, durante o nosso ano, nós temos várias decisões. Então nós estamos na decisão de entregar ainda. E nós vamos logo, depois de amanhã, nós vamos para a quarta decisão, a decisão de depender. E nós estamos ainda falando sobre entregar. E é uma das coisas difíceis é a gente entregar, né, a nossa vida, as nossas decisões, né, os nossos desejos, os nossos planos a Deus. E ao mesmo tempo que é difícil, é bem lógico, eu acho, que se a gente não entregar os nossos planos a Deus, a gente não consegue receber os planos de Deus para nós. Né? Se eu tiver muito cheio de mim mesmo, eu não consigo ser cheio de Deus. Se eu tiver muito focado e correndo atrás daquilo que eu planejei, daquilo que eu desenhei, o caminho que eu tracei, talvez eu não esteja nos planos e caminhos que Deus traçou para mim. E parte da nossa caminhada é uma caminhada de entrega. E sem essa entrega a gente nunca consegue experimentar aquilo que Deus planejou para nós. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nosso tema hoje é a boa vontade de Deus. Deus tem uma vontade para a sua vida, Deus tem um desenho para a sua vida. Você não é só um número, você não é só uma engrenagem num maquinário né, universal gigante, uma engrenagem que vive, que faz o seu trabalho, se desgasta e morre. Você é muito mais do que isso, você é feito com um propósito, você é feito com um desenho, e Deus tem um plano individual para a vida de cada um de nós. É uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que Paulo diz lá em Romanos 12. Mas isso passa pela nossa entrega também. Olha só o que a Bíblia diz sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre os planos de Deus para nós. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, texto bem conhecido, nós já lemos ele aqui. Mas eu quero voltar para a palavra de Deus como âncora para a nossa vida. Olha só o que diz. Jeremias 29, 11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então vamos lá. Vamos descascar esse versículo um pouquinho. Deus diz: sou eu, Deus, que conheço os planos que eu tenho para você. Ou seja, eu tenho planos, eu sei quais são, e esses planos estão em mim. Então vamos começar por aí, cara. Deus diz: eu tenho um plano para a sua vida. Esse plano, nós vamos ver daqui a pouco, ele é um bom plano. Eu tenho um plano para a sua vida, eu sei qual é o plano, eu já conheço, né? Mas sou eu que tenho. Então nós temos que buscar esses planos em Deus. Continuando o nosso versículo ali. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e de não lhe causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Olha só. Planos de fazê-lo prosperar. Gente, prosperidade na Bíblia não é só financeiro, tá? Financeiro é a cereja em cima do bolo. Prosperidade é uma vida em paz, um descanso, né? Você poder dormir bem, você estar em paz, você ter bons relacionamentos, boa saúde, sabe? Você ter uma vida feliz e alegre, isso é prosperidade.
Então, de prosperar, não de causar dano. Te dá esperança e te dá um futuro. Esse é o plano de Deus para nós. Agora, você só vai conseguir entregar o seu caminho a Deus, você só vai conseguir entregar os seus planos a Deus e receber o plano de Deus para você, a partir do momento que você puder confiar em Deus, confiar nas intenções de Deus e no amor de Deus para você. Muitos de nós lemos versículos como esse aqui, Jeremias 29, onde a gente diz, cara, beleza, Deus tem um plano para mim e eu até acredito nisso, mas na hora de eu me entregar para esse plano é muito difícil. E se a gente for olhar debaixo da superfície, por que é tão difícil você se entregar então? Por que é tão difícil você dizer sim para Deus e não para si mesmo? Sim para Deus e não para o padrão desse mundo? Sim para Deus e não para a sua ideia que você acordou hoje de manhã com uma ideia mirabolante que vai mudar a sua vida? Por que é tão difícil às vezes a gente confiar em Deus e entregar a nossa vida a Deus? Porque muitas vezes nós não fomos capazes ainda de acreditar em Deus e nas intenções de Deus para nós e no seu amor para nós. E é difícil a gente se entregar para alguém que a gente não conhece muito bem, né? A Bíblia nos diz que esse Deus que pede que a gente confie nele é o Deus que entregou o seu filho, aquilo que ele tinha de melhor, para morrer numa cruz em resgate por mim e por você. Isso é verdade. Isso é fato histórico comprovado que isso de fato aconteceu, ok? Mas muitas vezes os nossos medos, os nossos traumas fazem com que a gente seja o nosso pior inimigo na hora de entregar a nossa vida para Deus. Né? Existe um Deus de amor? Existe. Cara, ele tem um plano para você? Tem. É um plano bom? É bom. Vai te prosperar, né? Não vai te causar dano, vai ser, cara, para esperança e para um futuro e tudo. Mas muitas vezes o nosso problema não é que Deus não tem um plano, não é que Deus não criou um caminho, não é nada disso. O nosso problema é que eu prefiro confiar naquilo que é palpável para mim. E muitas vezes, se a gente for honesto, eu prefiro confiar em mim mesmo, mais do que em Deus. Por quê? Porque Deus não é palpável para mim, eu não pego Deus na mão. Eu não vejo com os meus olhos naturais a Deus, eu posso ver o mover de Deus, né? Mas eu não pego na mão. E muitas vezes nós, humanos, somos ainda muito guiados pelos nossos sentidos, né? Aquilo que eu vejo é muito mais confiável, né? De repente, uma pessoa que está do meu lado, que eu vejo, que eu abraço, que eu converso, parece muito mais confiável para mim do que Deus. Por isso, todos nós precisamos ter uma experiência com a presença, o poder e o amor de Deus. Cara, enquanto você não tiver uma experiência sobrenatural com a presença, com o amor, né, e o poder de Deus, você vai ter muita dificuldade de confiar nele. Você pode estar dentro da igreja ouvindo que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, você vai dizer, cara, que lindo, beleza, mas não... Aqui, o meu coração, meus medos, meus traumas ainda me barram de confiar nesse Deus porque eu não pego ele na mão. A partir do momento que você estiver em um ambiente onde você tiver uma experiência com o poder de Deus, você vai entender, cara, ele não é só de verdade, ele é a verdade. Não existe nada mais verdadeiro do que Deus. Esse ambiente de experiência pode acontecer dentro de uma igreja, pode acontecer na sua casa, pode acontecer numa longa caminhada, pode acontecer no seu pequeno grupo, pode acontecer, cara, numa conferência, pode acontecer aonde, né, Deus intencionar, mas essa experiência com Deus é extremamente importante. A nossa carne, quando a gente fala de carne, a gente está falando do nosso eu, né? O nosso humano. A nossa carne, ela nunca pode ter a palavra final na nossa vida. Porque Deus está dizendo, cara, confia em mim, se entregue a mim, eu tenho um caminho que é bom, agradável, perfeito para você. Mas a nossa carne diz, mas eu não sei se vai dar, não sei se pode, eu prefiro confiar em mim mesmo. A nossa carne nunca pode ter a palavra final na nossa vida, senão a gente sempre vai por um caminho diferente do que aquele que Deus intencionou para nós. A nossa carne é mais fácil de confiar porque sou né? Eu confio em mim, eu tenho experiências, eu sei o que eu quero e a gente tem a tendência de confiar naquilo que é palpável.
e uma dificuldade de confiar e de entregar aquilo que não é palpável. Por isso, gente, olha só, vamos abrir um parênteses aqui. A minha carne eu vejo, pessoas ao meu redor eu vejo, palpável, mais fácil, né, de confiar. Deus eu não vejo, eu não pego na mão, tem que ter uma experiência sobrenatural com Ele para poder confiar. Para eu confiar e entregar a Deus, pega isso, requer fé. Eu confiar e entregar a minha vida a Deus, eu dizer não para aquilo que é natural, para aquilo que eu quero, e confiar num Deus que eu não vejo, requer algo que é chamado na Bíblia de fé. Acreditar que existe um Deus que me ama, que planejou um caminho para a minha vida, e eu tomar uma decisão confiando que se eu fizer isso, realmente vai se tornar algo melhor na minha vida. Isso é fé. Por isso... Liga aqui, por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque para eu poder agradar a Deus, para eu poder me entregar a Deus, eu preciso caminhar em fé. Para eu poder entregar a minha vida, confiar a minha vida a Deus, eu vou precisar ter fé. Se você não tiver fé, você não se entrega, você não se agrada a Deus. Por isso que diz, cara, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que o busca tem que acreditar que Deus recompensa, Ele é o galardoador, Ele recompensa aqueles que o buscam. Você precisa tomar um passo primeiro e confiando em Deus, para depois você ver o resultado. E a gente quer ver o resultado primeiro, para depois confiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa, na verdade, para poder experimentar esse caminho de Deus, essa boa vontade de Deus, que é o nosso tema de hoje, abrir mão do controle da nossa vida e entregar o controle da nossa vida a esse Deus. E sem fé, a gente não consegue fazer isso. Então, certamente, quando nós temos a experiência com Deus e a experiência de tomar um passo de fé, confiar a nossa vida, a nossa decisão a Deus e ver que, cara, funciona, é verdade, Ele é presente, Ele cuida mesmo, cara, eu tava morrendo de medo, eu tava aterrorizado de fazer isso, mas, cara, não é que deu certo, e não é que Deus é fiel, e não é que Deus é verdadeiro. Quando a gente tem essa experiência, cara, você não consegue viver de outra forma. Depois que você teve essa experiência, você não vai conseguir viver mais de outra forma. Porque você vai ver, cara, existe um outro nível de caminhada, de vida, de fé com Deus que é incrível. Você não vai conseguir, você não vai trocar isso por nada, né? Você vai descobrir que em Jesus é verdade aquilo que Jesus falou, que é quando a gente perde a nossa vida que a gente ganha a nossa vida. Quando a gente perde a nossa vida no sentido seguinte, quando eu abro mão do controle, quando eu abro mão de tomar todas as decisões, quando eu entrego a minha vida para Deus, é que, na verdade, eu ganho uma vida, né, rica em Deus. Então, eu queria incentivar você hoje a você tomar passo de fé nessa direção, de você entregar a sua vida. Nós temos só hoje e amanhã para falar de entregar. Depois disso, nós já vamos falar sobre depender. Depender já é o próximo passo, você já entregou. Talvez você entregou e não está vendo o resultado ainda. Você está naquele período de fé. É o período da dependência, de você depender de Deus. Nós vamos falar sobre isso a partir de quarta-feira. Mas eu quero te incentivar a você entregar a sua vida a Deus, seu caminho ao Senhor, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, diz o salmista, confia nele e o mais ele fará, tá bom? Então, eu queria incentivar você a fazer isso, a você não desistir do caminho de Deus para você, você não desistir dessa jornada, você não dizer, é difícil demais, portanto eu não vou fazer. Pastor Rick Warren diz o seguinte, você não é um fracasso até que você desista. Pega essa frase aí. Você não é um fracasso até que você desista. Então continue confiando em Deus, buscando experiência com Deus, entregando o seu caminho ao Senhor e vendo que você vai descobrir uma vida leve. Cara, a vida cristã é uma vida extremamente leve. Sabe por quê? Eu não preciso saber o que vai acontecer o ano que vem, onde que eu vou estar daqui 10 anos. Eu não preciso saber. Deus já sabe, eu só preciso obedecer. Só preciso obedecer. É uma vida muito leve. Eu quero incentivar você a buscar isso juntos, tá bom? Vamos orar? Nosso tempo já passou, vamos encerrar aqui e vamos pedir que Deus nos ajude a entregar a nossa vida a Ele.
Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, nós podemos confiar nisso. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é fiel. E Deus, eu oro sobre a vida de cada um dos teus filhos hoje, Pai, aqueles que ainda não tiveram uma experiência marcante, sobrenatural contigo, que nos faz compreender que o Senhor é um Pai, não só um Deus distante, um cara lá de cima, mas um Pai que nos ama. Pai, dá a cada um dos teus filhos essa experiência. Ajuda-nos a entregar o nosso caminho para o Senhor, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Obrigado porque o Senhor tem um plano, o Senhor sabe qual é, o plano é bom. E Deus, eu oro para que nós possamos abrir mão dos nossos planinhos infinitamente menores do que os teus e abraçar aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Abençoa teus filhos hoje, Deus, dá um bom dia, uma boa semana, abençoado na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, gente. Vamos viver um dia hoje entregue ao Senhor. Amém? Um abraço para vocês. Nos vemos amanhã para o nosso devocional de terça-feira. Abraço e até lá.